O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, vamos fazer uma reflexão para este dia, esta quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Novamente, eu gostaria de saudar as crianças, da catequese que estão acompanhando a Santa Celebração conosco no dia de hoje. Para mim é fato novo, porque não é costume eu celebrar aqui dia de quarta-feira, O meu dia, comumente, é às segundas-feiras e às quartas, quando há algum problema com a agenda de algum padre ou minha agenda mesmo, a gente troca o dia. Mas eu estou muito feliz em vê-los e eu vou pedir licença para mudar um pouquinho o tom, só para a nossa reflexão ser o mais adequada para a presença das crianças, tá bom, gente? Então eu vou falar um pouquinho mais brando, podemos dizer assim, tá bom? Bem, crianças, eu vou me dirigir muito a vocês para que a gente consiga compreender, tá bom? Nós estamos observando, sobretudo no Evangelho de hoje, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, bem, e nós estamos observando o Sermão da Montanha já desde a segunda-feira da semana passada, Só para vocês compreenderem também, a liturgia da igreja, ela está organizada em dois segmentos, As missas feriais, que são as missas dos dias de semana, de segunda a sábado, e as missas dominicais. As missas feriais, ela ocorre de forma cursiva, de todos os evangelhos, os evangelistas, melhor dizendo, Começa com Marcos, Mateus, e vai seguindo ali a sequência, E as missas dominicais, ela está dividida no ano A, B e C, No ano A a gente observa Mateus, Marcos, Lucas, A, B e C. E os tempos fortes da igreja, que a gente chama assim, Quaresma, Páscoa, Natal, a gente chama de tempos fortes, a gente observa o Evangelho de São João, sobretudo, Há algumas exceções, mas sobretudo, nos tempos fortes da igreja, nós observamos o Evangelho de João. No ano A, B e C, nós observamos os evangelhos sinóticos, isso nas missas dominicais. E nas feriais,
que são as de semana, nós observamos os 3 evangelistas sinóticos de modo cursivo. E nós estamos observando o Sermão da Montanha, que é o evangelho que nós observamos no dia de hoje, desde segunda-feira da semana passada. Na segunda-feira da semana passada, nós começamos com o Sermão da Montanha, que foi aquele evangelho das bem-aventuranças. Creio que todo mundo lembra, todo mundo conhece. As crianças ainda estão na fase de conhecer, então a gente dá um desconto, né? Mas lá, observando o Sermão da Montanha, é muito importante a gente prestar muita atenção com esse Sermão da Montanha. O que foi o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, Jesus já vinha falando já há algum tempo e chamando a atenção de muitas pessoas. E as pessoas começaram a seguir Jesus Cristo, começaram a procurar onde Jesus estava para ir ao encontro de Jesus, para ouvir o que Jesus estava ensinando. E neste dia, quando começa o Sermão da Montanha, que é o que nós estamos observando desde segunda-feira da semana passada, ali se reuniu um número muito grande de pessoas, aproximadamente 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então foi uma das primeiras oportunidades em que Jesus teve uma grande quantidade de pessoas para transmitir o seu ensinamento, o seu evangelho, a boa nova. Então ele começa daí o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus começa a falar sobre vários assuntos. Por isso ele é tão longo, ele é tão belo, ele é tão catequético. Ele começa a falar sobre, como eu falei, né? Quando ele começa a falar no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças, quem vai herdar o reino dos céus, ele vai passando sobre o que é o reino dos céus, em parábolas, para que as pessoas pudessem entender sobre o que é o reino dos céus. Ele vai falar sobre como conseguir ou como herdar o reino dos céus. Ele vai falar, já lá no seu finalzinho do Sermão da Montanha, sobre a Eucaristia, já deixando para o nosso entendimento o que vem a ser a Eucaristia para nós, uma prefiguração da Eucaristia, que é lá no finalzinho do Sermão da Montanha vai ter a multiplicação dos pães. Então, isso é o Sermão da Montanha, isso é o que nós estamos observando, este grande discurso que Jesus fez, abordando vários temas importantes para a nossa salvação, coisas que nós precisamos saber, fazer e agir se desejamos ser salvos, se desejamos ir para a morada eterna. E hoje, Jesus vai abordar 3 coisas que são importantíssimas para que todos nós façamos, para que tenhamos um crescimento espiritual, para que tenhamos um crescimento como pessoa, para conseguirmos ser identificados como cristãos. Jesus hoje fala para nós sobre 3 pontos importantíssimos: o jejum, a oração e a esmola. Quem prestou atenção no Evangelho, Jesus chama a atenção de todos nós, não só das crianças no dia de hoje, mas de todos nós, sobre essas 3 atividades em que nós precisamos ter muita atenção: o jejum, a oração e a esmola. A gente, talvez, quando fala sobre jejum, oração e esmola, a gente volta lá na Quaresma. Lá na Quaresma, dizem que isso daí que está sendo dito no Evangelho de hoje, são os exercícios que nós precisamos fazer lá na Quaresma. Sim, na Quaresma nós intensificamos esses exercícios de jejum, de oração e da esmola, para que a gente consiga ter esse crescimento espiritual, para que a gente consiga ter esse entendimento das mazelas, dos males dos homens, para que possamos nos compadecer com o nosso próximo. Então, jejum, esmola e oração são
atividades, são exercícios que não são próprios do tempo da quaresma. Ou seja, nós não devemos fazer somente na quaresma. Na quaresma, a igreja se reúne para intensificar esses exercícios, para que todos nós consigamos fazer isso durante o ano todo com perfeição. Então, na quaresma, a gente intensifica, a igreja intensifica esses 3 pontos, para que aprendamos com muita propriedade, com muita firmeza, para durante todo o ano a gente tenha esses hábitos de santificação nossa e das pessoas que estão à nossa volta. Qual é o problema disso tudo, então? Porque se Jesus nos ensinou, nós treinamos tanto na quaresma, intensificamos bastante na quaresma, e Jesus, agora no tempo comum, nós estamos observando Jesus chamando a atenção de todos nós para estas 3 atitudes, ou gestos, ou pensamentos que nós devemos ter para nos santificar, para caminharmos juntos para a morada eterna. Qual é o problema disso? Qual é a dificuldade disso? Onde nós vamos encontrar implicações com essas 3 atividades? Como isso vai se tornar, talvez possa se tornar para nós, e é o que nós vamos prestar bastante atenção no dia de hoje, como essas 3 coisas simples, entre aspas, que pode se tornar para nós até mesmo uma pedra de tropeço, ao invés de ser salvação, tornar-se condenação. Quando a gente começa a fazer estas 3 coisas, jejuar, orar e esmola, e ter a esmola não é só dar dinheiro não, tá, gente? A gente também precisa saber bem disso, tá? E agora falando com os adultos. Esmola não é só você encontrar o mais necessitado na rua e dar dinheiro. Não é só isso. Isso é uma forma de dar esmola, mas não é a única e não é a melhor. É uma adequada para determinados momentos. Mas esmola abrange um número maior de coisas. Então, essas 3 coisas vão se tornar para nós, podem até se tornar para nós pedra de tropeço, quando nós começamos a fazer estas 3 coisas de forma mecânica, de forma em que a gente já não está fazendo mais, porque estamos caminhando com o Cristo. Porque o tempo comum que nós estamos vivenciando, a cor verde, ela também se explica por estarmos caminhando com Jesus Cristo. Junto com Jesus Cristo, nós estamos aprendendo dele para colocar em prática. E quando a gente começa a jejuar, a orar e fazer esmolas de forma mecânica, nós estamos deixando de caminhar com Cristo. Ou seja, os ensinamentos de Jesus Cristo não estão mais guiando os nossos passos. Como nós podemos identificar isso? Com a vaidade. A vaidade é uma atitude do ser humano que vai fazer com que ele se destoe do verdadeiro sentido do jejum, da oração e da esmola. Toda vez em que nós estamos praticando estas coisas que são recomendadas pelo próprio Cristo, e a igreja faz questão de nos ensinar estas 3 atitudes, todas as vezes que nós deixamos de fazer estas 3 atitudes com o coração voltado para o próximo, para amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos nos afastando de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo o jejum, a oração e a esmola com outro sentido, seja lá ele qual for. Eu estou fazendo o bem só porque eu tenho pena do meu irmãozinho. Sim, a pena é um sentimento que nós precisamos, é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Sentir pena de alguém, de uma pessoa, de uma situação, não é ruim de todo. Mas se a gente sente pena e só trabalha pela pena, há um erro grave aí. Nós precisamos compreender que ali está um irmão, que ali está uma pessoa que nós devemos amar acima de tudo.
acima de qualquer coisa, e eu vou fazer o bem a esta pessoa, a qualquer situação que seja, porque Cristo me ensinou que eu devo agir assim. Partilhar o que eu tenho. Se eu tenho alguma coisa em excesso, em abundância, eu vou partilhar desta coisa com os meus irmãos mais necessitados. Não vou ficar esperando que as coisas aconteçam na vida do meu irmão, se eu posso ter um ato de caridade para com ele. Se eu posso, não. Eu devo ter um ato de caridade para com o nosso irmão. Então, esta colocação de praticar, seja qualquer uma destas três atitudes, praticar tanto o jejum, quanto a oração, quanto a esmola, se não for pautada, se não for orientada segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós corremos o sério risco de estarmos cometendo um erro muito grande e estarmos caminhando mais para a perdição do que para a salvação. Mas como saber? Como então eu vou ter este estalo para saber se eu estou fazendo como o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou se eu estou deixando a vaidade tomar conta de mim, e eu estou querendo aparecer mais com os meus atos, com a minha oração, do que o próprio Cristo. Todas as vezes em que nós fazemos questão de que as pessoas saibam que eu estou fazendo algo por mim. Eu quero os louros, eu quero que todo mundo saiba que eu fiz. O Evangelho nos ensina completamente o contrário. Quando a tua mão direita der a esmola, que a tua mão esquerda não saiba. Quando você for orar, se tranque no seu quarto, você não precisa ficar nas sinagogas ou nas esquinas rezando em voz alta. Não é necessário. Faça isso no íntimo do seu coração, faça isso no seu interior, faça isso porque você quer se aproximar de Deus. Fora dessas atitudes que nós observamos no Evangelho de hoje, nós estamos caminhando fora do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tenhamos atenção redobrada sobre estes pontos: jejum, esmola e oração. Estas três coisas que parecem ser tão simples, que podem nos transformar como pessoas que são identificadas como cristãos e que podem nos levar à salvação, se nós não tivermos a atenção e deixar que a vaidade tome lugar, nós podemos ser condenados. Então vamos prestar muito bem atenção nesses três passos que nós devemos dar juntos com o Cristo. Se ainda não sabemos, daqui a pouco a igreja entra na quaresma de novo. Vamos nos fortalecer em exercício para que essas três coisas venham se tornar hábitos saudáveis em nossas vidas. Uma pessoa que ora com intensidade recebe muito mais graça. Uma pessoa que dá esmola porque deseja partilhar dos seus bens para com o seu irmão tem muito mais graças em abundância em suas vidas. As pessoas que praticam a esmola, o jejum e o jejum se santificam muito mais, porque o jejum tem este sentido de santificação do corpo e da alma. Então, que nós possamos observar muito bem isso, para caminharmos juntos com o Cristo, e em vez de salvar-nos, vamos ter a perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.